Olá, muito boa noite para você que acompanha o Ação Nacional desta quinta-feira. Olha, hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que talvez você ache que todo mundo já tem grande conhecimento em casa, que é a dengue, como combater a dengue. A gente às vezes acha que já domina isso porque todos os anos existem campanhas, de prevenção, de alerta, sobre também como fazer o diagnóstico da doença e o tratamento. Acontece que esse ano choveu bem menos em várias regiões do Brasil e em alguns casos, algumas regiões estão tendo um maior número de casos do que o esperado, como por exemplo a capital paulista e o interior do estado de São Paulo. Então a gente está aqui hoje para falar sobre essa problemática. Você que está em casa, que tem dúvidas, aproveite, participe com a gente. A nossa pergunta da noite é: o que você faz para evitar o criadouro da dengue? Participa com a gente por telefone, que é o 19-3871-9620. Se você preferir, o nosso e-mail, açãonacional@rs21.com.br. Ou se preferir, pode deixar um recadinho para a gente também nas redes sociais, no Facebook do Ação Nacional, facebook.com/Ação Nacional. Tem sorteio no final do programa para você que participar, tá? Tem CD e tem DVD também, esses que estão aparecendo aí no seu vídeo. 2 presentes para você que participar essa noite. Conta aí o que você faz para evitar o criadouro da dengue aí na sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro. Quem tira todas as dúvidas conosco hoje é o Dr. Stefan Cunha Uivari, infectologista. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Prazer falar com você e com seus ouvintes. Doutor, é isso que a gente estava falando agora, né? Ninguém esperava um surto, pelo menos, mesmo que fosse em algumas regiões localizadas, como o interior de São Paulo, Campinas, algumas cidades aí ao entorno, e também agora alguns casos já aumentando, né, na capital. Por que isso aconteceu? É descuido ou a dengue a gente tem que ficar alerta? É sempre um perigo? Até a década de 1990, se acreditava que você podia eliminar o mosquito Aedes aegypti das nações, como a gente tinha conseguido fazer em alguns momentos do passado. A partir do ano 2000, já é uma unanimidade que é impossível você conseguir eliminar o mosquito de um país. Isso por causa da urbanização. Então, a gente vive num planeta com mais de 7 bilhões de pessoas, mais da metade estão nas cidades, a gente tem uma urbanização caótica, desorganizada e com uma quantidade muito grande de lixo industrial. Lata, pote, garrafa, pneu, vaso e assim por diante. Então, a gente tem que tentar controlar mesmo a proliferação do mosquito. Por isso que é importante essas campanhas, esses programas de esclarecimento da população, para você conseguir eliminar isso. Muitas vezes a gente fala, mas a chuva foi pouca, mas assim, se está tendo uma epidemia de dengue, é sinal que está tendo proliferação do mosquito, que por sua vez indica que teve coleção de água. E o mosquito, ele não é um inseto fácil de lidar, ele é programado para sobreviver. Então, quando ele coloca o ovo, para se transformar o ovo, a larva, a pupa e o adulto, essas fases todas na água, é um período curto. Então, ele aproveita uma quantidade pequena de água para ele se reproduzir rapidamente. Ao máximo. Ao máximo. E isso é uma coisa que ele foi se adaptando para isso. Quando ele coloca um ovo na parede de algum vasilhame, se a água seca, aquele ovo ele fica viável até 1 ano, esperando novamente uma água de chuva, entendeu? Até 1 ano depois que a gente tira a água do pratinho. Se ele coloca o ovo, a água evapora, a água seca por algum problema, aquele ovo fica viável. Até 1 ano, se chover de novo e acumular água, e aquele ovo novamente entra naquela fase de desenvolvimento. A gente vai falar até sobre as medidas que a gente pode fazer em casa para evitar a dengue, mas já aproveitando o ensejo, então se eu tiro a água do pratinho do vaso, por exemplo, mas eu não lavo ou não procuro higienizar, pode dar problema do mesmo jeito. Pode esfregar a parede para eliminar qualquer ovo que esteja ali, mas isso é uma coisa que tem mais importante que isso, é você não deixar essas coleções de água. Então, por exemplo, se você seca um vaso, um vasilhame, alguma coisa, você faz a embocadura para baixo, entendeu? Não deixa para cima. Mas o que recomendo é mesmo esfregar. Mas tentar deixar tudo para baixo para não acumular nada. E se você entra no quintal, muitas vezes você pode achar alguma coisinha ali que acumule água de chuva. Então, por exemplo, um banheiro lá do fundo da casa que não é usado. Então, tem o ralo do banheiro.
tem a caixa daquela água da descarga do vaso sanitário. Então, lá também pode estar descoberto. O próprio vaso sanitário pode estar descoberto, se o banheiro não é usado. Uma lona no quintal, uma lona que tem aquelas dobraduras, podem acumular água. Então, tem várias coisas por causa da nossa urbanização e da nossa quantidade de lixo industrial que favorece. A gente fala do voo que é pequeno. O mosquito tem um poder de voo de poucos metros. Mas se a fêmea precisa colocar os ovos, ela consegue voar mais de 1 quilômetro procurando água. Então, por isso que é importante a comunidade toda agir. Porque aí tem o vizinho, tem uma casa distante que pode funcionar como um criadouro também. Então, é a importância de uma cidadania. Todo mundo né? agir de forma conjunta. De forma conjunta. E aí, quem toma todos esses cuidados, porque tem aquele cidadão que é mais descuidado e abandona mesmo objetos e deixa lá acumulado, deixa abandonado. E tem as pessoas que são mais preocupadas. Quando elas fazem de tudo, mas o vizinho continua tendo criadouros, ela procura algumas formas para se proteger. Por exemplo, doutor, inseticida comum mata o mosquito da dengue? Então, esse problema dos inseticidas, dos repelentes de mosquito, muitas vezes eles funcionam, mas na verdade não é o que é preconizado, porque ele tem um poder de efeito muito pobre. Se você usa um inseticida, por exemplo, em casa, ele tem um poder, um tempo de ação muito curto e o mosquito está na periferia da casa, está no quintal da casa. Se você usa um repelente, depois de 3, 4 horas num país tropical, esse repelente de mosquito perde o efeito. Então, é impossível você passar um verão usando repelente todos os dias, em todos os momentos. Velhinha de citronela. É o tipo da coisa que a gente não recomenda. É temporário, o efeito é efêmero, não é eficaz no combate, a não ser em alguns casos. Por exemplo, eu vou viajar para uma cidade que está tendo um surto, uma grande epidemia. Eu vou ficar um dia lá. Então, tudo bem, eu posso usar o repelente naquele dia. Com mais intensidade, todas as horas. Fora isso, não. Fora isso, eu uso um inseticida ali na minha casa. Depois de 2 horas já não tem mais efeito nenhum, o mosquito está do lado de fora, então não funciona. O foco é acabar com os reservatórios que podem servir para a coleção de água de chuva. Acabar com a causa do problema. Exatamente. Tem muita gente que fala que é só o mosquito fêmea que ataca, que pica, é isso mesmo? Porque a fêmea ela precisa do sangue para conseguir fazer a ovulação dela. Então, ela precisa de uns elementos do sangue. Então, na verdade, é a fêmea que é o grande responsável. Em várias doenças, na malária também é a fêmea que ataca. E tem aquela história de ser só durante o dia também? O mosquito, não é que é só durante o dia, a preferência dele realmente é durante o dia, entendeu? Mas ele pode, no começo da noite, estar agindo, lógico. Mas são o tipo das coisas que são mais curiosidades, mas tem pouca praticidade para a gente combater esse problema, que vai ser um problema contínuo. Dá para a gente diferenciar a picada do mosquito comum com quando é o mosquito transmissor da dengue? Fica diferente no corpo? Não dá. Para diferenciar a picada não dá. A única coisa que a gente orienta é diferenciar o mosquito mesmo, né? Mas aí é mais com as gravuras que tem amplamente divulgadas aí na internet, que é aquele mosquito com aquelas listinhas brancas nas patas, é só isso daí que a gente diferencia. Doutora, a gente estava falando sobre o abandono de objetos, a urbanização, que tudo isso facilita, né, os criadouros. É com a água limpa que ele se procria? Isso. A água acumulada limpa? Isso, é água da chuva, que é uma água limpa, que ele acaba se proliferando. Tem casos descritos de que ele se adapta também numa água não limpa. Então, na verdade, quando precisa, quando é necessário, ele pode se adaptar. Mas, basicamente, de uma maneira geral, em termos práticos aqui para a gente, é água limpa. Ele é um mosquito que evoluiu na convivência do homem, ele depende do homem. Entendeu? Tem um outro tipo de Aedes, que esse é mais da floresta, mas o nosso Aedes que transmite a dengue é o nosso Aedes aegypti, que evoluiu com a gente, no nosso habitat, se alimentando do nosso sangue, o repasto do nosso sangue. Ele veio de outro país ou não? É do Brasil mesmo que surgiu? O Aedes aegypti, eu acho que ele veio da África, não tenho certeza disso. Essa outra forma de Aedes, ele veio da Ásia, por causa das embarcações, né? Esse Aedes aegypti, se não me engano, ele veio da África.
Olha, a gente já tem algumas pessoas participando com a gente, a Geni dos Santos, de Jaguariúna, obrigada pela participação, a Amália da Silva, de Campinas, participando com a gente, dizendo o seguinte, que ela procura deixar tudo sempre muito limpo, os vasos sempre secos a casa sempre fechada, e ela utiliza, sim, os inseticidas. Obrigada aí por partilhar a sua atitude, Amália, é por aí mesmo, e lembrando a todos que o inseticida, ele é temporário, não adianta depender só dele, porque ele vai servir para alguns momentos, para algumas horas, né, doutor? E depois vai passar o efeito e a intenção mesmo é que a gente acabe com a causa do problema. Só entrando um pouquinho na questão dos sintomas, a partir do momento que se recebe a picada, demora para a gente sentir alguma coisa com relação à dengue ou já é imediato? Não, tem um período de incubação que, em média, são 7 dias. Ele pode ir de 2, 3 dias até 14 dias. Esse é o período em que o vírus está proliferando em algumas células da pele, depois ele vai para alguns órgãos internos e aí aparece o sintoma. Então, a gente usa muito esse período de incubação quando a gente está investigando alguma pessoa com uma viagem. Então, se ela mora numa região que não tem dengue, ela voltou de uma viagem, então ela tem que apresentar os sintomas nesse período, de 2, 3 dias até 14 dias. Em média, 7 dias. Se ela mora numa região em que está tendo casos de dengue, então aí a gente perde um pouco a importância desse período de incubação, porque ela pode ter sido picada em qualquer momento. Bom, a gente vai continuar falando sobre todas as medidas para se prevenir a dengue, também sobre o tratamento, sobre o diagnóstico, durante toda essa edição do Programação Nacional. Você de casa vai participando, tem sorteio no final do programa de CD e DVD, são 2 presentes para quem participar. Você pode ligar para 38719620 ou, se você preferir, açãonacional@rs21.com.br. Tem ainda a nossa página no Facebook, facebook.com/Ação Nacional. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho.